Salve, salve, turma! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Muito obrigado, vocês chegaram até aqui. Se ainda não se inscreveram, dê essa força aí no nosso canal, compartilhem, comentem e faça assim, ó, você pega esse nosso episódio, esse nosso canal, compartilhe com aquela pessoa que está estudando, vai fazer o Enem, gosta de biologia, porque é sobre esse assunto que a gente vai falar agora com a nossa belíssima convidada, mas antes tem os nossos belíssimos patrocinadores. Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Líder internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui. Pod 2Cast. Oferecimento. É isso aí, estamos começando mais uma edição do nosso Pod 2Cast. Muito obrigado pela sua presença aí do outro lado. E a gente conversa hoje com a Ana Cunha, que é professora de biologia. A gente vai saber um pouco sobre a sua trajetória, o que fez a Ana migrar, né, entrar nessa área de biologia. Mas antes ela queria ser outra pessoa, outra profissão, né? Ela tinha um sonho de fazer medicina. Ana Cunha, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem contigo? Tudo certinho, Ari. Tudo Você bem, é de verdade. Igaraçu. De Igaraçu. Igaracelva, né? A gente tem esse Igaracelva, nome é? popular. Sou nativa de lá. Ah, é lá onde tem a igreja mais antiga do Brasil, né? Isso, Santos Cosme e Damião. Pô, É né? lindíssimo lá É a igreja. bonito. E eu, inclusive, sou muito fã de lá, né? Eu sou suspeita em falar porque eu adoro Nascida Igaraçu. e criada em Igaraçu. Não, sou nascida em Abreu e Lima, morei em Paulista por um período, fui para Igaraçu. Ah, Isso. certo. Nossa querida cidadã da região metropolitana do Recife. Exato. Agora, fala pra gente, quando o teu assessor entrou em contato comigo, disse, Ari, ela é professora de biologia, dá aulão, tal, acho pertinente, eu gostei. Mas ficou aquela pulguinha assim, quando eu vi sua foto, eu disse, poxa, tão jovem já e já atuando tão bem, né? Revolucionando até na questão de metodologia de ensino. Mas eu fiquei curioso, você sempre quis lecionar ou você tinha outras vertentes para seguir e você desistiu no meio do caminho? Bem, na verdade, eu me descobri na licenciatura, né? Quando eu Ah. era criança, eu gostava muito de bicho, né? Meu pai, ele foi criado em fazenda, então ele costumava estar me levando muito a fazendas, né? Então, eu tinha muito esse contato, né? Minha tia, ela gostava muito de bichinho, então, assim, eu sempre gostei muito de animais. Então, eu cresci mais nesse meio, né? Querendo bastante engajar em alguma coisa que tivesse animal, né? Eu comecei por aí. E ele teve sempre um conhecimento muito bom dessas coisas. Então, ele me ensinava e eu me interessava, né? Porque a gente vai criando interesse naquilo que vai sendo muito comum pra gente. Então, Isso. quando eu fui crescendo, eu fui criando também muito interesse, fui criando muito gosto, principalmente nas aulas de ciências, questões de programa de saúde, a própria biologia em si, para mim, era um assunto extremamente agradável. Então, eu comecei a gostar de biologia humana, né? A parte de biologia humana. Então, corpo humano, doenças e etc. Para mim, começou a ser muito, né? Fazer parte do meu cotidiano. Então, em seguida, eu queria fazer, né? Então, eu fiquei em dúvida. Eu queria fazer, ou então, medicina veterinária, ou então, medicina humana. Então, depois eu fui pesquisando mais a respeito e eu fui vendo que não era em si aquilo que eu queria fazer, né? Porque Sim. tinha várias nuances a partir dessas profissões que eu não me identifiquei. Foi aí onde eu entrei num curso de bombeiro civil e eu comecei a me destacar na turma, né? Eu gostava muito de estudar, então eu comecei a me destacar bastante na turma. E nesse aspecto, né, eu também estava, né? Tinha pessoas próximas a mim naquele momento em que lecionavam. E aí a pessoa comentou comigo, Ana, você leciona muito bem. Ana, você explica muito bem. Você Porque tem jeito, né? Tem um jeito. De passar conhecimento. Exato, até porque naquelas turmas eu acabei lecionando também, né? Isso eu acho que com uns 15, 16 anos. Caramba! Isso, bem novinho, eu começava já a ensinar um pouco das coisas que eu sabia. E aí eu percebi que eu tinha uma facilidade. Então, aí o convívio com pessoas que já faziam a licenciatura, também naquela época, me ajudou muito a determinar. Eu fiquei pensando, ora, eu gosto de bicho, eu gosto de gente, né, de estudar o corpo humano, então poderia, né, lecionar. Então, poderia lecionar sobre, já que eu gosto de estudar, eu sei explicar.
eu consigo ter uma boa comunicação clara, mediante essa transmissão de conhecimento. Eu acho muito interessante, eu acho que eu vou fazer licenciatura. Então, foi aí onde veio a ideia de fazer licenciatura em Ciências Biológicas. Agora, você pensou em medicina? Em medicina. Você queria um bode, né? Você teve um bodezinho também, que a gente estava conversando aqui Exato. antes de começar. Agora, a questão da medicina. A medicina é um sacerdócio, né? Exato. Eu fico imaginando, sabe o quê, Ana? Eu não sei se eu me encaixaria, mas o médico está ali, ele não pode saber fazer a divisão de águas da pessoa que está na mesa de cirurgia, Isso né? é um problema. Não é um problema isso, né? Isso para mim seria... Para você seria? Para mim seria um problema, com certeza. Isso foi, inclusive, um divisor de águas para que eu não quisesse medicina. Porque eu Fala não um pouco sei- pra gente. Eu seria totalmente parcial. A realidade é essa, Ah. porque eu vou te contar uma experiência que Sim. eu soube de uma amiga minha que ela é médica, né? Então, ela está trabalhando no plantão dela e simplesmente chegou na emergência. Um cara que ele tinha esfaqueado, né, para roubar um pai de família. Ele estava voltando do Eita, já trabalho. complica. Aí tinha esfaqueado o cara, fugiu da polícia e levou um tiro na perna. Aí ele disse, e aí? Aí eu falei, não, a bala, ela atingiu uma região sensível, quase perto ali de uma artéria. Aí, qualquer coisinha ali poderia trazer uma complicação nesse sentido. Aí eu disse, minha querida, você deixou morrer, não foi? Você deixou, não foi? Não colocou nem o Você dedo co- no Eu disse, buraco da caramba, bala? infelizmente eu tive que salvar. Aí eu disse, mentira. Eu disse, você não fez isso. Aí ele disse, ela disse, não, tive que fazer, não tenho o que fazer, é um juramento que a É um gente juramento, faz. Eu disse, é. mas meu Deus do céu, se fosse, então eu não posso nem jurar. Porque seria um pecado para mim jurar. Porque a primeira coisa que eu ia chegar é dizer, ó, desculpa aí, você não tem anestesista. Poxa, vou ter que colocar o dedo aqui, eita, tá doendo, mas tem que ser assim, meu filho. Você quer ser salvo ou não quer? Aí Sim. mexeria lá, dava uma hemorragiazinha, tava tudo certo. Isso aí foi a gota d'água para você ver que Aí eu não era disse- para ti esse negócio Aí eu de disse, medicina. não, minha gente, não. Eu disse, tem que ser imparcial. Eu disse, não dá, não. Eu disse, eu vou ser totalmente parcial, não tem como. Aí eu disse, por exemplo, já houveram pessoas da minha família mesmo que foram vítimas, Sim, logicamente, sim, de violência, né? sim. Desse tipo de violência. Então, assim, eu não conseguiria ter essa Sim, vista ter grossa. essa frieza, né? Não conseguiria, não. Aí não dá você pra não mim, pensou em entrar para a polícia, não? Ser uma delegada, fazer direito para... Assunto delicado. Inclusive, se meu pai estivesse assistindo, ele ia dizer, faz a cabeça dela. Porque meu pai, Ele ele é queria? militar. Ele é militar. Ah, tá. Na verdade, toda a família do meu pai é militar. Olha aí. Exato. Aí eu fiquei Tá no pensando... teu eu disse, DNA. pois é. Mas assim, eu analiso a situação e eu vejo o Friamente. quão... Muito complicado essa parte pra mim, é muito delicado. Não consigo. Mas aí, você estudou, viu a possibilidade de ser policial? Eu vi a possibilidade, Ah. mas assim que eu vi, eu já desvi. Já? Porque não tem como, eu não consigo, porque... Primeiramente, meu Deus do céu, eu tenho dificuldade até de matar uma barata. Já criei barata. Sim. Sério? Já criei barata, tô na jura. Recentemente eu encontrei um escorpião em casa, botei o escorpião no pote, eu tava criando um escorpião. É. Mas como eu vou matar a gente? Num potezinho de Nescafé, de maionese, né? Não, coloquei ele lá porque eu já criei 70 escorpiões em casa. 70? Escorpiões em casa. Sério? Sério. Mas assim, não Mas por por quê? hobby. Não, Por- curiosidade Não, para estudar o bichinho? Não, porque na verdade na universidade, né, na tá. UFRPE, eu fazia parte do LEP, que é um laboratório, Você já né? fazia biologia, já estava estudando, né? Isso. Certo. Só que escorpião, de todos os bichos, era o que eu tinha mais medo. Não tinha medo de aranha, não tinha medo de nada. Só tinha medo de escorpião. Aí, quando eu entrei no traiçoeiro. LEP, isso, só tinha vaga para uma coisa. Cuidar de quê? Escorpião. Aí eu disse, mentira. Eu disse, isso é um desafio. Isso é um desafio da vida para eu perder medo de escorpião. Aí eu comecei a gostar de escorpião. Vai dar um corte legal. Ana Cunha criou 70 escorpiões. Vai ser o título. Ana, mas e aí? Como mas os 70 escorpiões, foi tudo na tua casa? Ou você encontrava na rua e você Então, pegava? né? Como Na foi? verdade, eu criava no laboratório, na rural. Mas teve a Ah, pandemia. tá. Aí a Sim. gente tem que levar os Pra bichos casa. para casa, porque eles não morriam lá. Aí, eu, em vez de ficar indo todas as vezes para lá, eu trouxe para casa. E quanto tempo durou essa tua... Olha,
esse criadouro? Acho que foi uns 8 meses. 8 foi meses. 8 meses criando esses escorpiões para pesquisa em casa. O que pesquisava você? Então, a gente pesquisava o comportamento, a espécie e reprodução Ele se desses faz de morto, né? escorpiões. O escorpião, né? Sim. Inclusive, eu já perdi um escorpião por conta disso. Mas não foi em casa, foi Você no perdeu? laboratório. Perdi. Porque eu tirei ele porque eu pensava que ele estava morto. Ele estava todo esticadinho, mexia nele, mexia o pote e nada dele reagir. Aí eu tirei, coloquei na bancada para ver, né? Porque Sim. até então, para mim, ele estava morto. Saiu correndo. Aí eu disse, olha, aí eu disse, André, na época era André Lira, né? Eu disse, André, pelo amor de Deus, eu acabei de perder um escorpião. Aí falou, inclusive, a gente estava até analisando Procura-se o um veneno escorpião. dele. Isso, eu disse, procura-se um escorpião. Tinha um escorpião solto por lá. Tinha um escorpião que era do tamanho da minha mão. Eu era apaixonada. Não era eu que cuidava dele, infelizmente. Tu era apaixonada por outro corte Nossa, também. eu Tu era apaixonada pelo era escorpião? gigante. Aí eu disse, Qual é o teu signo? eu sou taurina. Bicho, Vamos lá. eu sou extremamente curiosa. Aí eu pegava o escorpião, eu tirava o escorpião de lá. Sim. Aí eu, meu Deus, coisa linda, tudo mais, deixava. Mas se ele se mexesse, eu pulava de Qual é a susto. cor dele? Ele era bem preto. É o Caramba. mais perigoso que tem? Não. É não? O que a gente tem aqui é o escorpião amarelo, né? É o comum, né? O preto a gente vê muito em filmes. Exato. Deserto, Mas não, tal. ele não era nem daqui. Eu esqueci o nome da espécie agora, mas era um bem bonitão. Aí eu gostava muito dele. Tinha também uma aranha. Aí eu comecei a ter medo, Caranguejeira? né? Uma caranguejeira. Era uma tarântula, na verdade. Tarântula. Isso. Aí tinha lá a tarântulazinha e, assim, muito bonita. Muito bonita, só que eu morria de medo. Já tentei pegar na mão, não conseguia. Eu descobri que eu tinha mais Qual o medo. veneno pior? Entre o escorpião e a caranguejeira. Então, o nosso escorpião daqui, ele é extremamente, né, letal, principalmente para crianças e idosos, Esse né? que é comum aqui? O amarelo. O A gente tem o é mesmo? amarelo verdadeiro e a gente tem o falso amarelo, né? E inclusive esse que eu criei era o falso amarelo. A gente consegue perceber o amarelo, o amarelo, né, verdadeiro, ele tem todas as costas, tá? Bem escurinha, tá? Que é o amarelo verdadeiro. Esse é o que a gente pedigree. conhece. Isso. Aí a gente tem o semelhante, né? O imitão, que ele só tem uma linhazinha, né? Na dorsal dele, que é mais escurinha. Aí tem muita gente que confunde, mas é diferente. O veneno tá naquela cauda dele ou nas duas? Isso, exatamente. Ele, não, aqui as quelíceras dele, Quelíceras né? que chama. Isso. Ali nas quelíceras ele prende, né? Prende a a presa certo. e com o ferrão ele vai dá. lá e justamente, né, ele faz o ataque. E aí nesse ataque, né, aí ele imobiliza, inclusive era uma coisa que eu gostava muito de ver o escorpião se alimentando. matando. Se alimentando. Eu via mesmo cavalar, vendo as coisas lindas. Aí eu comecei a gostar de escorpião. E criando escorpião em casa. Aí quando meu pai chega em casa, eu disse, pai, eu tô criando um bicho. Recentemente. Disse, pai, o senhor não sabe, né? Venha ver, o senhor vai adorar. O senhor que gosta de bicho. Aí eu falei, olha o que eu tô criando. Aí pegou o potinho e disse, o que é isso? Aí foi ele, olhou assim e disse, tá sem o que fazer? Exatamente, Ele tá sem o que fazer. Aí eu disse, ô pai, eu vou matar, nada. Aí, não, o bom mesmo foi para pegar bicho para ele comer, né? Porque ele se alimenta de barata, né? Aí eu disse, caramba, velho, eu vou ter que estar caçando barata pra não matar. Aí tu coloca no pote, Coloco dentro do pote. Não, bom foi a saga para eu pegar a barata, né? Logo cedo de manhã tem uma barata assim encostadinha, eu disse, a barata desse tamanho. Mas o escorpião também era grande, né? Porque a gente não pode pegar um escorpião, a gente não pode pegar uma barata, por exemplo, maior do que o escorpião, porque acontece o contrário, a barata come escorpião. Aí a gente tem que pegar um tamanho proporcional. Esse assunto está muito interessante. Antes da gente entrar na tua seara de biologia, É isso. que estamos falando. Quer dizer que a barata, maior do que o escorpião, ela elimina o escorpião. Exatamente. Se a barata ela for enorme, grandona, né, em relação ao escorpião, se o escorpião for bem menor, a gente vai ter o reverso, no processo reverso. A barata come escorpião. Tá um passatempo legal ficar assistindo nesse ringue a barata e o escorpião? Eu tenho mais paciência para assistir esse ringue do que, por exemplo, colocar um filme novo na Netflix. Bem peculiar, né? É bem... Que massa. É bem barata singular. d'água, nunca mais eu vi barata d'água, aquelas horrível. grandonas. Nem fala, é um tópico sensível. Tu já estudou também essas baratas ou não? Então, né, nas aulas de entomologia, eu pesquisei sobre e eu fiquei em pânico. Porque na aula de entomologia, por exemplo, na rural,
A professora, né, Carolina Liberal, maravilhosa. Adoro aquela professora. Inclusive, encontrei ela recentemente na avaliação na banca, né, de uma avaliação de TCC. Então, ela pediu pra gente caçar bicho. Aí, dentro de uma das classes, né, de insetos, aí tinha justamente a família das baratas. Aí, assim, lá vai eu. Aí, eu fui olhar as baratas, eu disse, tinha essa danada, essa barata d'água. Aí, eu disse, eu tenho pânico, porque Nunca mais eu via muito barata d'água. feio. É Olha, muito feio a picada dói, É mesmo? extremamente desconfortável. Mas tem Até veneno? mesmo. Não. Então, ela tem sim, só Tem. que assim, não que assim, Nocivo. não é nocivo, tá? É nocivo pra gente Tá. não causa, né, Certo. essa nenhum dano, Certo. né? Como por exemplo, dos insetos que a gente tem, né, no nosso dia a dia, que são de preocupação pública, né, são de saúde pública. Mas sim, dói, é extremamente desconfortável. Só que eu não cacei bicho nenhum, né? Eu terceirizei, porque na época eu já trabalhava em inúmeros lugares. Sim. Aí eu disse, meu Deus, onde é que eu vou arrumar esse bicho? Mas era em grupo, né? Mas assim, eu tive que pegar algumas coisas. Aí escolhi alguns, aí quem caçou foi minha prima. Aí eu coloquei minha prima pra caçar. Eu disse, olha, tem essa daqui. Aí eu vi, né, a barata d'água, eu na malícia, né? Eu disse, olha, tem a baratinha d'água aqui pra tu pegar também. Ela olhou as fotos, eu peguei as piores fotos de barata d'água com os filhos dela. Disse, será aqui pra tu pegar? E aí, tu topa? Aí eu disse, a remuneração vai ser boa. E aí... E eu tô... Aí disse, nunca, nem se tu me desse R$1.000, que nojo, não sei o que, eu não vou. Aí foi aí eu disse, ó, tá escapando do serviço, não vou contratar mais. Exatamente. Já tá fugindo da Já sua tá fugindo, eu mal te obrigação? dei eu mal te engajei aqui, tu já tá fugindo, quase que ela fazia A barata biologia por conta d'água, de mim. ela- Até hoje, eu sei disso, viu, Jack? Sei que você Ela, queria. ela é originária de onde? Sabe dizer? Especificamente, não. Essa informação Certo. eu não consigo te dizer de onde é. Eu não cheguei... Olha, eu tive tanto... Eu fiquei tão, né, apreensiva que eu não quis nem ver muita coisa, Sim. pra ser sincera. Agora eu te pergunto, todo ser vivo é de Deus. Mas eu tenho muitas perguntas. Para que serve a muriçoca? Para que serve Poxa. escorpião? Para que serve barata? Que barata pelo amor de Deus, bicho. Você pode tocar incêndio no mundo todo, ainda vai Sobre ter as baratas. sobrevivendo. As baratinhas As baratas são... Bem, os mosquitinhos, olha, isso era uma pergunta que no começo do curso eu também fazia. Eu disse, olha, minha gente, tem certas espécies que não têm utilidade nenhuma no mundo, mas na verdade isso é um grande erro. Porque, por exemplo, os mosquitinhos, eles estão dentro das cadeias alimentares. Eles servem de alimentos para muitos animais, entende? Então, ele faz muito parte dessa cadeia alimentar também. Por exemplo, sapinhos mesmo se alimentam de mosquitinhos também, entende? Os sapinhos, Então, lagartixas, isso, lagartixas as e víboras. etc. Exato. Então, assim, faz parte da nossa cadeia alimentar. Barata. Aí eu disse, pronto, tá, mosquito se salvou. E a barata? Aí eu disse, e a barata? Por que barata existe? Aí eu disse, né, a gente pesquisa, a gente fez uma pesquisa lá, um grupinho que eu tinha na Rural, eu disse, Ana, é muito interessante, porque a gente foi pesquisar sobre, eu disse, vê que interessante, tinha uma pesquisa que a gente tinha visto que, por exemplo, aqui a gente é muito dependente das baratas, tu sabia? Não. Extremamente por conta da nossa encanação de esgoto. São as baratas que vão se alimentar. Vamos lá, aqui não é, por exemplo, que nem nos países externos, né? Em outros países, a gente tem sistemas de esgotos com encanamento com diâmetro importante para que consiga passar tudo. Entende? Certo. Então, não tem problema nenhum, mas aqui não. Nossa encanação, a gente precisa de barata. Por quê? Por conta dos dejetos, tá? Tanto o próprio esgoto, como o resto de alimentos, a gente precisa delas para consumir esses dejetos. E de uma certa forma desobstruir. Desobstrução total. Exatamente essa dependência que a gente tem, porque a gente não tem um encanamento eficiente, tá? Para a gente poder dar conta desses dejetos que vão para o esgoto. Então, quem dá conta disso são as nossas baratinhas. Aí eu dizia, poxa, tá, mas aí
a gente poderia pensar na possibilidade de refazer o encanamento em vez de ficar aceitando, aí é barata, Perfeito, eu né? ia falar isso. A gente poderia pensar nessa É. situação, né? Pra gente não precisar Mas também. daí ia dar muito trabalho. Então deixa as baratas Deixa ela lá fazer o no, serviço dela, né? Eu não concordo. Eu prefiro Também. que... Ô, Ana, e nesse teu processo de criar esses bichinhos de estimação, já aconteceu algum acidente contigo? Tu levou uma picada de um escorpião e tal? Não, né? Eu acho que eu sou... Cobra, tu já criou cobra também? Meu sonho. Meu sonho, vou realizá-lo quando eu tiver um tempinho, tanto tempo para criar cobra, quanto né, para lhe dar uma atenção. Ali é muito fácil de ver, né? É, sim. Essas espécies. Nunca né? vi uma cobra lá. Não tive o prazer de ver uma cobra lá. Mas mesmo? tem Tu tá lá. brincando, né? Não, pior que eu não. Tu tem vontade de criar mesmo uma cobra? Eu tenho vontade de criar uma cobra. Agora, logicamente, é uma cobra pequena, né? Que caiba assim num aquário de vidro, entende? Uma cobra medianamente, né? Um tamanho bonzinho, mas que, né? Não seja uma coisa... Qual espécie? Jarará que tu tem? Nada, uma cobrinha de leite. Poderia ser uma cobrinha de leite, uma cobrinha, né, de milho. Não tem problema milho, nenhum. Isso, uma verdinha bem bonitinha que a gente tem. Não teria problema nenhum. Uma cobra Criaria coral? tranquilo. Ai, não. A falsa. A verdadeira não tem como, não. Porque é mortal, né? Extremamente venenosa, né? Perigosa. Então, assim, eu não me garantiria em criar uma cobra coral. Até porque minha intenção mesmo, quando eu crio o bicho, é ficar pegando no bicho. Aí eu tenho vontade, né? Eu vou estar pegando uma cobra coral, é extremamente arriscado. Aí eu... Tu nunca pensou em pássaros? Não, pássaro eu acho maldade. Quem gosta de criar pássaro é meu pai. Meu pai tinha muito pássaro em Eu casa. já A minha criei vontade era... A gaiola. Eu já fiz isso. Ele não já sabe. fez? Ele não vai assistir esse podcast. Mas eu já abri gaiola de passarinho, já. Atenção, senhor pai aqui dessa jovem Ana Cunha. Aquele papa-capim que o senhor tinha, Era muito bonito o pássaro. galo de Campinas que o senhor tinha, que fugiu, Ele pagou uma fortuna. foi ela que abriu a gaiola. Pai, Segredo revelado. Eu era adolescente, viu? Não, foi não. Isso está com uns 2 anos, mais ou menos. Eu era muito... Não, eu tinha 12 anos de idade. Mas, Ana, e aí? Partindo para tua esfera do que você domina, biologia, a gente já começa aqui com a... Então, a tua formação, o teu convívio moldou a Ana Cunha, que é hoje professora de biologia, o que você viveu lá na faculdade. Fala pra gente aí, esse processo que você viveu todo esse período na faculdade, o que acrescentou para você? Eu sou uma você é defensora, eu adoro a rural, né? Então, eu sou uma defensora ali daquele espaço. Então, lá, quando eu cheguei lá, na verdade, né, um pensamento muito diferente do pensamento que eu tenho hoje, né? Após tanto em relação ao próprio conhecimento, à visão de mundo, né? A forma como eu queria levar esse conhecimento para fora da universidade também foi um fator de total importância que a universidade ela teve na minha vida. E de início, né, antes de chegar, eu pensei, não, vou chegar aqui e aprender as coisas que eu já estava aprendendo, tá tudo certo. Mas você modifica muita coisa depois que você entra na universidade. Quando você se interessa pelo, por exemplo... São 5 anos? Foram 5 anos, 5 isso. Anos, 5 anos, um pouquinho mais por conta da pandemia, né? Então, isso. Teve um período online, então, assim, teve um esticamento. Então, mais, no geral, é 5 anos. Mas é o que acontece. Algumas vivências que você tem lá, que você muda muito a sua forma de perceber o mundo, né? Perceber as pessoas, por exemplo. Perceber até mesmo os professores. Eu estava ali para ser professora, então eu analisava muito os meus professores que eu tinha na universidade. Entendi. Tu entende? E aí eu consegui ter várias nuances, por exemplo, de professores que eram, sei lá, muito bons, excelentes, que eram professores que eu me inspirava. Há professores que eu via que estava mais próximo da minha realidade, que eram professores, né, envolvidos com outras atividades extracurriculares. Então, a forma... E eu até me aproximei, né, de uma professora, por exemplo, que é a professora Rosângela, adoro dela. Ela disse, de todo... Acho que eu me encontrei com ela no final do curso. Eu disse, de todos, ela foi a que fez a mais diferença dentro do campo educacional para mim. Então, ela que te inspirou? Ela me inspirou, sim. Eu me acho muito parecida com ela no jeito. E ela é tão envolvida emocionalmente quanto eu,
sabe? Dentro de sala de aula, dentro do contexto educacional. Inclusive, entrei em grupo com ela, ela me fez me apaixonar por bioquímica, né? Foi aí onde eu criei o interesse em me especializar em bioquímica, em estudar mais a bioquímica, que hoje é a área que eu mais sou próxima dentro dos campos biológicos. E toda essa percepção que eu tive com os professores dentro da Rural fizeram muita diferença para a professora que eu gosto de ser, né? A professora que eu me tornei. Eu tive professores muito humanizados, tive professores que pegaram... Eu tinha uma visão de professor de universidade que era de um jeito, né? Então, eu digo assim, que a universidade ela me ajudou principalmente na percepção dos professores em si. Então, antes da universidade, eu tinha uma visão de professor de universidade, né? Não, professor de universidade está um pouco se lascando, né? Para o aluno e tudo mais. São todos humanizados. E até um tempo eu acreditei nisso, que o professor ele precisava ser assim para passar a autoridade, para passar o conhecimento. Aí só que eu tive um choque de realidade nesse momento. Porque eu tive professores que pegaram na minha mão em momentos que eu estava passando que eram muito difíceis. Tive professores que ligaram para mim. Disse, Ana, como é que você tá? Eu disse, não te vi mais. Eu disse, pelo amor de Deus, não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo escrever esse artigo. Aí eu disse, tá fazendo o que agora? Aí eu disse, tô em casa. Aí ele disse, pois a gente vai fazer a chamada de vídeo agora. Rapidinho, que eu só vou fazer aqui a janta e a gente já faz essa ligação. Era um sábado à noite. Aí eu disse, caramba, que não sei o quê. Negócio interessante, né? Aí já tem outros professores que não têm essa percepção, né? Uhum. Aí teve uma vez que uma professora chamada Nara, é uma professora do meu coração até hoje, enfim, a gente sai juntas, já saiu junta. E aí ela disse mesmo assim, Ana, você vai perceber que dentro, né, da nossa área existem... Você vai começar a perceber as pessoas pelo seguinte, aquelas pessoas que mais sabem, aquelas pessoas que realmente têm um conhecimento bom, amplo, são os mais humildes. São os mais humildes. E as pessoas, geralmente aquele arrogante, nariz em pé, sabe, que chega... Na verdade, aquilo ali é por insegurança, não sabe de nada. Os que mais sabem são os mais humildes, são os que mais ajudam, são os que mais apoiam. Aí você vai perceber... Legal. Aí foi onde eu tirei essa percepção de se, caramba, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Né? As pessoas que mais me ajudaram foram aquelas pessoas mais humildes. E quando na verdade, eu buscava ajuda, né, para aqueles que eu achava que eram muito bons, até fugiam da resposta. Entendi. Entende? Então, eu comecei a eu tive eu vi esse lado da moeda, sabe? Que não se é tão passado e conhecido, entende? Não só pela percepção dela, mas observando depois os outros professores. Pronto, teve Geraldo. Geraldo é um professor incrível, no qual eu admiro muito. E aí eu paguei Biologia Animal 3. Eu disse, caramba, velho, eu adoro animal. Foi onde eu descobri que eu tinha uma situação com os animais, porque eu adoro animal. Mas não me interessa saber qual é o tipo do intestino do peixe, por exemplo. Como? Eu adoro animal, mas não me interessa em saber qual o tipo, por exemplo, do intestino do peixe. Não... Aí eu disse, caramba, aí eu tenho que decorar o intestino de todos os animais. Aí eu disse, qual é o tipo do coração? Tá até aí, tudo bem. Aí eu disse, mas, meu Deus do céu, quantas patas, não, quantos dedos tem na pata de um tartígrado? Aí eu disse, caramba, coisa chata. Aí, enfim, só que Biologia Animal 3 eu estava trabalhando muito, estava prestando monitoria, e assim, estava uma loucura. E Biologia Animal 3 é extremamente minucioso. Ou seja, tive que passar em Biologia 3 me arrastando, porque tinha muita informação que eu tinha perdido das aulas, até mesmo porque eu perdia. Precisava perder. Aí, Geraldo, assim, no último dia de aula... No último dia de aula, não. Na prova de recuperação, ele disse, Ana, veja bem, a gente tá aqui, né? Com a sua prova e tudo mais, você pode ver. Você teve muita dificuldade de ver essa prova. Em tese... por conta de um trabalho que eu não tinha entregado, eu não me lembre, você reprovaria aqui agora e teria que pagar a disciplina de novo, porque você não entregou o trabalho e o quantitativo de acertos na sua prova não ia conseguir juntar com a atividade que eu não tinha feito. Aí eu disse, caramba, velho, eu tenho que pagar Biologia Animal 3 de novo. Aí ele disse, mas eu sei que você trabalha.
eu sei que você trabalha, eu sei que você presta monitoria, então a gente vai fazer o seguinte. Eu posso dar a sua nota aqui, tá? E agora a gente vai fazer um acordo, porque você precisa disso aqui para dar aula lá fora, tá? Isso aqui é biologia animal, então você precisa disso. Se eu posso passar você e você se compromete a assistir todas as aulas, e você se compromete a assistir todas as aulas de biologia animal no próximo período, que ia ser no horário, no contraturno. Então, eu estava pagando biologia animal 3 da tarde, ele daria à noite. Aí, no próximo semestre. Aí eu disse, com toda certeza, porque à noite eu tinha mais disponibilidade, com toda certeza, Geraldo, com toda certeza. Eu sei que eu gostava tanto das aulas dele, que não só no outro semestre eu assistia as aulas, como no outro também. Eu assistia só por estar em sala de aula. E foi com ele que eu aprendi a maior parte das coisas, né? Que depois eu engajei, né? Saí estudando mais para entender mais e, enfim, dar início a esse processo. Olha, qual foi o maior choque de realidade que você deu uma rápida explanada, que você enfrentou no início da sua carreira e em relação àquele choque da teoria com a realidade? Tem muita gente que desiste do curso? Muita. Assim, tem gente que desiste no curso no começo, mas tem muito mais pessoas que desistem do curso depois que terminam e entram nas escolas, que entram na realidade educacional. Aqui a gente está tendo, tanto que isso é previsto já, né? A gente vai ter um apagão de professores logo futuramente, e não é para menos. O que acontece? Por quê, Ana? Porque a realidade que nós temos em sala de aula hoje é muito diferente do que nos é ensinado e da expectativa que a gente chega em uma sala de aula. Infelizmente, isso inclusive foi até tema do meu TCC, eu passei muitos meses estudando sobre isso, mas falando aqui de uma forma, né, mais clara e breve possível. Infelizmente, os modelos que a gente tem que preparam um professor dentro da universidade não condiz com a realidade que a gente tem hoje em sala de aula. Entende? Então, o professor hoje ele é preparado, por exemplo, da mesma forma que um professor nos anos 2000, 1990, era preparado. Mas a realidade é totalmente diferente. Entende? Tanto daquela época para a época de hoje. Entende? Hoje nós conhecemos as neurodivergências. A gente não é preparado para isso. Hoje nós temos a tecnologia. A gente não é preparado para isso. Hoje a gente tem as IAs. A gente não é preparado na universidade para isso. Hoje a gente tem várias realidades diferentes em salas de aula. A gente não é preparado para isso. Hoje a gente tem uma cobrança, por exemplo, para as provas de Enem, estratégia. Na universidade a gente não é preparado para isso. Então, veja, lá na universidade a gente vai ter umas cadeiras, né, voltadas à pedagogia, né? Aí a gente entra leis, Constituição, psicologia e etc. Né? Os PTIs, que são logicamente muito importantes, mas quando a gente entra em sala de aula, é tanto que a gente diz que a gente não aprende a ser professor na universidade, a gente só consegue aprender a ser professor quando a gente entra no sistema educacional, de fato, para atuar como professor, porque são realidades bem distintas, entende? Então, todo aquele modelo, né, desenvolvimento do indivíduo, Piaget, Vygotsky, até mesmo Paulo Freire. A gente tem modelos educacionais muito bons, mas quando a gente vai para a prática, a história é outra. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Por exemplo, hoje um professor que entra em sala de aula, ele tem que saber que, inclusive, ele vai ter que lidar com a desvalorização da educação. Porque quando eu saio da universidade, eu quero fazer o quê? Eu quero ensinar para aquele meu aluno que eu aprendi, que ele precisa, né? Mas quando tu entra na sala de aula, ali na sala tem um menino que está gravando um vídeo no TikTok que está ganhando melhor do que você. Aí, muito mais. Muito mais. Aí, como é que eu vou dizer para ele que biologia é importante, que ele precisa saber disso? Se ele está dançando ali no TikTok, está ganhando 3 vezes mais do que eu. Entende? Como é que... Aí, a gente tem várias outras, que eu vou convencer situações. Como é que eu vou convencer esse aluno? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou engajar o interesse dele? E é prática, né? Então, isso remete o quê? A atenção do aluno hoje é infinitamente diferente dos alunos de décadas passadas, Exato, né? Porque até então a graduação, por exemplo, era importante.
Né? A graduação era algo importante. Hoje em dia você não precisa de graduação. Hoje em dia você precisa de seguidor nas redes sociais. É verdade. Então, antigamente Que você pena, precisa... né, Ana? Exato, com Que pena, certeza, né? porque a gente precisa de conhecimento para sobreviver. É. Entende? Educação Por exemplo, é tudo. Educação é tudo. Por exemplo, a gente teve um reflexo disso, né? Um termo geral aqui, uma coisa que a gente vivenciou bastante. Por exemplo, na pandemia, as pessoas começaram a tomar, né, inconscientemente e, assim, sem nenhum tipo de prescrição, vitamina D. Né? Lembra que Sim. o pessoal ia para a farmácia, comprava muita vitamina D? O que aconteceu depois? Intoxicação no fígado por vitamina D, porque a vitamina D ele é uma vitamina lipossolúvel que se armazena no tecido adiposo e no fígado. Entende? Então, a gente teve muita gente tomando vitamina A, vitamina D, se acumulou no fígado, intoxicação. Entende? Então, veja, justamente pela falta de conhecimento, né, que a gente desvaloriza em sala de aula, Sim. por exemplo, e na educação, que nos trazem consequências que são palpáveis, entende? Eu pegando só esse ganchinho aí da pandemia, me tira uma dúvida. A vacina da pandemia, a gente pode falar sobre isso, foi desenvolvida dentro de que? 3, 4 meses? A gente teve aí um curto período de tempo, né? A gente teve 4, 6 meses, né? Isso foi meio que no vacina. desespero, né? Porque uma vacina porque foi mesmo, uma vacina se emergencial, tornar né? eficaz, leva anos, né, Leva, Ana? com certeza. Exato. Então, as vacinas emergenciais, elas existem justamente para suprir, né, algo que a gente tem uma determinada urgência, né, naquela situação, como, por exemplo, foi o caso da Covid-19, né? É tanto que as vacinas, elas tinham o quê? 70% de eficiência, né? Para as vacinas que a gente tem, que são de um tempo elaborado bem maior, a gente tem aí 70%, 78%, 80% de eficiência, né? Hoje em dia, por exemplo, temos vacinas voltadas para a Covid, né? Que a Covid-19 não deixou de existir, né? A gente ainda Sim. tem a Covid-19. Só que a diferença é que, né, as pessoas criaram a imunidade, né? Elas criaram a imunidade devido a infecções que tiveram, né, no tempo da Se Covid. tornaram autoimune, é isso? Exato, e também por conta das vacinas que foram tomadas, entende? Então, a vacina, na verdade, é o próprio vírus. Só que a gente tem partes do vírus, a gente tem proteínas do vírus, a gente tem o vírus inativo, entende? Então, veja, é um vírus que, quando ele entra no corpo, ele não vai te causar nenhum mal, porque ele está inativo, entende? Ou ele está inteiro, inativado, a gente pega material genético dele, ou então a gente pega proteínas associadas a eles, partes deles, entende? E a gente insere, o que acontece? O corpo ele reconhece como estranho, entende? E como reconhece como estranho, a gente vai começando a criar anticorpos contra aquele corpo estranho. Aí o que acontece? Quando chega o vírus, né, que ele está ativo, capaz de causar virulência, entende? Aí o corpo já conhece. Aí ele já ativa os anticorpos necessários para combater com mais eficiência. Significa que você não vai pegar Covid? Não. Mas significa que seu corpo estará melhor preparado para lidar com o vírus ativo. Entende? E aí, o que acontece? Você fica assintomático, né? Pela presença do vírus no corpo, por exemplo, ou você fica assintomático ou seus sintomas são leves, foi o que aconteceu com a maioria da população. Aí hoje a gente tem, né? No caso, né, ele foi desclassificado como uma emergência global, né, no caso a Covid-19, justamente por conta disso, né, por conta principalmente da imunidade das pessoas, né, de estarem ativas, justamente porque já tiveram contato com o vírus ou com a vacina. Então, veja, hoje em dia existem os antivacinas, mas, por exemplo, a gente já teve doenças aqui, por exemplo, totalmente erradicadas por conta da vacina. Sim. Poliomielite é um exemplo. Né? Então, são de extremamente importância, é uma fake news que deve ser combatida, assim como também, né, a questão dos antibióticos devem ser fortalecidos. Estima-se, por exemplo, que daqui a uns anos próximos, à frente, a gente precise, por exemplo, combater bactérias que hoje a gente consegue, né, combater de forma muito simples, com antibióticos pesadíssimos, entende? Lá na frente. Então, essas situações de saúde pública, vacina, né, antibiótico, sempre devem estar sendo reforçados. É onde a gente entra. A importância do conhecimento que hoje em dia não é valorizado. Porque a gente está deixando de ter uma cultura, né, educacional valorizada para uma cultura, infelizmente, onde teus seguidores do Instagram são mais importantes do que o conhecimento que você tem. E outra coisa, a internet também destrói muito, né? Por conta das falsas notícias
que permeiam esse universo. Então, você prefere acreditar naquilo sem checar a fonte, vai compartilhando e aí vai... Isso acontece bastante, principalmente nas redes sociais, né? Aí Qualquer pessoa... Por isso que é importante a gente conversar com uma profissional assim, que já criou 70 escorpiões, para trazer para a gente esse conhecimento e clarear as Exato. nossas ideias. Qual a curiosidade, uma das curiosidades sobre biologia que os alunos mais que estão trilhando para lecionar, mais te pergunta? Que, no caso, meus alunos, Sim. ou... Certo. As curiosidades que mais chegam sempre são do reino animal. Sempre eles perguntam bastante a respeito de fisiologia humana, porque é um dos assuntos que eu também mais gosto, que envolve muito, né, bioquímica. Também adoro trabalhar a bioquímica junto com a fisiologia humana, que dá para engajar. Você pega um gancho, você vai embora. Então, os alunos, eles têm muita curiosidade, porque é uma coisa que pertence a eles, sabe? É um Certo. pertencimento, é o corpo humano, é o corpo deles. Então, Vamos lá, a bioquímica você estuda, isso. Continuei estudando pós, né? Certo. A faculdade, né? Tá. Eu tive e essa oportunidade. a fisiologia Fisiologia humana. Isso, Certo. ambos. Tá certo. Exato. Aí o que acontece? Nesse aspecto, o que aconteceu? Nós falamos muito, né, a respeito da própria vivência do indivíduo com o próprio corpo. Então, isso gera muita curiosidade. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar sistemas do corpo humano, né? Sistema cardiovascular, sistema respiratório, digestório. Professora, eu estou sentindo uma dor aqui, é o pâncreas. Professora, eu estou sentindo uma dor Confundem vocês aqui. com médicos, assim? Muito. É Né? o que mais acontece. Por exemplo, recentemente... Até em casa mesmo, entre a família. Ana, estou sentindo uma dor aqui, tá? O que é que eu posso tomar? Já sim, já Acontece isso. constantemente. Inclusive, né, Mas minha é um mãe... braço, né? Quer queira, quer não, É você um tem. braço. E assim, como o pessoal sabe que eu gosto da área, que eu estudo sobre a área, e pergunta, né? Claro. Sempre tem aquela dúvida. Aí, quando é uma dúvida mais específica no qual eu não consigo, né, falar, eu disse, olha, aí já fugiu da minha ossada. Chega até aqui. Aí é clínica médica. Aí é clínica médica, não sou eu não. Então, é especialista na área. Essa parte eu não estou sabendo. Entendi. Mas a parte de fisiologia, funcionamento e até mesmo fármacos, né? A gente tem a Sim. oportunidade de estudar farmacologia dentro da universidade. Então, a gente conhece uma coisa bacana. A gente tem um conhecimento bacana Tá, sobre aquilo. certo. Então, mas as maiores curiosidades que chegam Que até surpreende mim... os alunos. Sempre é envolvendo fisiologia humana, também envolvendo programa de saúde, né? Doenças, por exemplo. Professora, porque vírus ou então doença causa febre. Quem causa febre é a bactéria que está acometendo o meu corpo. Eu disse, não, a febre, por exemplo, é um sistema de defesa do corpo, né? O corpo Quando você que está com febre, aumenta a temperatura. algo errado tá acontecendo, né? Exatamente. Quando você está com febre, alguma coisa está errado no seu sistema. Eu disse, porque a gente tem a febre? Eu disse, olha, para aumentar a velocidade de células de defesa, por exemplo, para combater uma infecção, ou então até mesmo ajuda esse aumento de temperatura, ele ajuda a matar alguns patógenos dentro do teu corpo. Assim como a gente esquenta o feijão para matar micro-organismos e não azedar. Teu corpo faz a mesma coisa. Ele pode fazer a mesma coisa. Aí disse, professora, então por que a gente combate a febre? Isso é uma pergunta, nossa, como a galera me faz pergunta sobre isso. Então por que a gente combate? Por que a gente toma remédio por conta da febre? Porque seu corpo ele vai ficar aumentando a temperatura. E ele não quer saber se vai lhe matar, porque a gente tem... a gente é feito de proteína, né? O que mais tem aqui no nosso corpo são proteínas. Então, veja, as proteínas, para elas funcionarem bem, elas têm algumas condições, né? Então, ela tem temperatura, ela tem pH, ela tem acidez, onde, né, que está relacionada, pH relacionado à acidez, no caso, né? Que ela vai atuar em temperatura específica, em pH específico. Então, veja, se eu aumento a temperatura, eu desnaturo proteínas. Entende? Se eu coloco uma proteína, por exemplo, por exemplo, ela é própria aqui de 36 graus. 36, 37 graus. Aí tu vai aumentando a temperatura. Tu vai para 38, vai para 39. E o teu corpo não tem noção disso. Ele quer resolver o problema. Se vai te matar, isso Sim. é outra história. Entendi. Mas ele quer conquistar o objetivo dele. Então, ele vai aumentando. Vai ter um momento que você vai começar a desnaturar as proteínas do teu corpo. E tem proteínas que são irreversíveis.
Então, ou seja, elas não se ativam novamente. Então, dependendo da quantidade, por exemplo, né, isso é um dos riscos, né? A gente tem uma nuance bem maior, mas falando de uma forma geral, mas chega um momento que você começa a colapsar devido a essa febre. E aí, para retornar, você fica com sequelas. E você, nos casos mais extremos, convulsões até a morte. A temperatura que preocupa é 37, 38. 37 já é considerado febre, né? 37,4,6, 4,5. E aí o remédio aqui, um banho frio? Então, Cara, é um choque, né, velho? Eu não vou mentir, eu não tomo banho frio quando eu tô com febre, porque eu sofro muito de frio. Eu não tomo, me recuso. Eu faço o que não é para fazer. Eu faço exatamente... Eu me enrolo todinha num cobertor e fico mais quente ainda. Mas, dependendo da febre que eu tô, né? Geralmente, Mas eu sou muito recomendável difícil tomar ter. banho frio mesmo para baixar a temperatura? Sim. Nesses né? casos, assim, mais de febre, você toma medicamento, você pode tomar um medicamento para fazer essa regulação frio, e velho. diminui. É muito frio. E eu sofro muito de frio. Aqui mesmo eu tô morrendo de frio. É E mesmo? sem falar, depois que eu tive chikungunya, foi que o negócio piorou, né? Desandou de vez. Você teve, foi? Tive. E chegou a ponto de, dentro do carro, de meu Deus, eu tá dirigindo, de fechar todas as portas e não ligar o ar-condicionado. Sim. De frio. De frio. Então, assim, eu sofro muito com frio, então eu não faço isso. Mas é sim, com certeza, eficiente você tomar um banho friozinho, não gelado, né? Mas de preferência um banho mais friozinho para ir controlando essa temperatura. E realmente baixa, né? Baixa. Exato. Qual descoberta ou curiosidade da biologia mais encantou você na faculdade? Então, Os escorpiões, não, pior que não. Quando eu entrei... as baratas. Também, não. Teve seu encanto ali no começo do curso. Porque eu entrei no laboratório assim que eu entrei na faculdade, né? Então, assim que eu entrei na rural, no primeiro período eu já estava estagiando nesse laboratório, que é o LEP. Só que eu pensava que aquilo ali era tudo que eu queria fazer, né? Então, eu quero bicho, vou ser uma bióloga na área animal, tudo mais, vai ser incrível. Só que depois eu fui conhecendo, depois eu tive, no mesmo período eu tive biologia celular. Aí eu amei estudar sobre células. Aí depois, histologia. Amei estudar sobre tecidos. E assim eu fui começando a criar mais gosto por estudar o ser humano, né, em si, né, a fisiologia humana, né, o que faz parte o que faz parte do nosso corpo, que faz parte do nosso ser. É muito corpo aberto? Não, corpo não. Ali é o quê? É anatomia, né? Anatomia, isso. Em anatomia, a gente viu algumas partes de corpos, né? Com o professor Hugo, inclusive, maravilhoso. Então, a gente chegou a ver, sim, tá? Algumas partes de corpo. Na gaveta, puxando a gaveta, assim. Sim, não. Isso aí eu vi na FPS, né? Na universidade, a gente não chegou a ver, não. Até porque tem um laboratório de anatomia, que seria onde, né, deveria estar essas peças para a gente poder analisar, mas não estava pronto ainda. Passou o curso inteiro, ele não ficou pronto, principalmente atrasou ainda mais por conta da pandemia. Mas, né, eu gostava muito de anatomia, apesar de ser horrível para decorar, porque você tem que decorar cada centímetro do seu corpo, cada coisinha tem um nome diferente. E aí tem junto a fisiologia, porque junto com a anatomia eu estudava fisiologia. Então, veja, a gente... Qual a diferença? Fisiologia, ele estuda o funcionamento do órgão. Mas uma se liga com a outra, porque um diz o nome, diz cada parte, e o outro diz como é que funciona. Né? Tá. Anatomia... Desculpa a minha ignorância, mas a fisiologia também mexe no cadáver lá? Fisiologia? Sim? Não. Não, então, a fisiologia, tanto a anatomia quanto a fisiologia, ela depende bastante da gente estudar o órgão. Tá. Né? Aí a anatomia, ele vai estudar cada parte, ele dá o nomezinho, é onde você vê todos os nomes especificamente, aí você vê o funcionamento ali, o que aquela parte ali vai atuar no funcionamento. Agora, a fisiologia em si, ela vai estudar exatamente o funcionamento daquele órgão, né? Então, a absorção, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, qual a atuação dele com os outros órgãos em seguida. É mais o funcionamento dele, entende? Certo, Foca mas bastante. Mas corpo, depende da anatomia também. O cadáver lá que abre e tal, vocês têm esse... Não, com com o corpo não. Isso aí é jamais na área de medicina. Tá. Pensei que vocês também tinham. Não, a gente tem muita visualização em aulas, né? Então, eu acredito que a gente traz muita imagem. De bicho a gente tem muito, né? A gente tem muito esse contato, por exemplo. Certo. Mas não de estar abrindo... Isso hoje em dia, pela ética,
não é, a gente não tem não, essa autorização não. Tá? No curso de bioquímica. Por ética, a favor, né? A gente tem hoje em dia Então conselho isso é só de para ética, medicina? Isso é só para medicina corpus, é só medicina. Mas antes tinha isso na área de bioquímica? Não tinha, né? Não tinha. Sempre foi bem, né, lá para a área de né, medicina. O que a gente faz? A gente pega, por exemplo, feto, né, dentro dos vidrinhos para a gente analisar. A gente mas temos sim corpos, por exemplo, bem conservados, que a gente olha, por exemplo, em anatomia, né? A gente olha a musculatura, né, do corpo, por exemplo. Aí a gente tem corpos, tipo, mas da gente abrir e ir lá, Vera, abrir e olhar os órgãos ali de uma pessoa que, né, faleceu há pouco tempo, por exemplo, não. Ali são corpos, o que a gente tem contato são corpos totalmente preservados de vários anos e a gente analisa as partes, entende? Para a gente estudar as partes, só que sem pegar, sem aquele contato direto. Entendi. O fetozinho no vidrinho. No vidrinho, a gente é permissível, né? Hoje em dia, eu não tive esse contato, mas já vi em escolas. Então, por conta desse laboratório, por exemplo, que a gente não tinha. Mas a gente vê, por exemplo, muito feto de animais. Por exemplo, para a gente fazer tem uma coisinha chamada de biologia comparada, né? Que a gente compara fetos, por exemplo, para a gente ver semelhança e parentesco quando a gente vai estudar, por exemplo, tanto a questão da embriologia mesmo, quanto também a questão de taxonomia, né? Filogenia, né, proximidade, parentesco com outros, né, seres vivos, com outras espécies. Então, a gente olha muito a questão da fisiologia comparada. Por exemplo, o morcego vem do rato. Isso, tipo, a gente vê essas semelhanças, né, o que é parecido, o que não é. Tem parentesco morcego com rato? Não, a gente não tem esse como assim? Parentesco que tu fala? Porque já ouvi falar muito que o morcego... São parecidos. Vem do rato que criou asas, sei lá. Não. Isso aí não. Assim como morcego, já estudou morcegos também? Não foi a área que eu... Para que serve também morcego, né? Pois é, exatamente. Tem algumas coisinhas assim que eu olhei assim, eu disse, não é minha área de interesse, a gente não engajei tanto. Mas na área, né, principalmente de... biologia animal, a gente acaba aprendendo sobre tudo. Então, a gente conhece muito bem. Porém, a falácia de que rato ele veio do morcego é a mesma falácia de que a gente vem do macaco. Exato, né? Claro. Mas existe sim, claro, graus de parentescos, certo? Mas é aquela coisa, né? Não existe essa de que um veio do outro, né? Ô, Ana, por que todo experimento, vacinas, testam primeiro nos ratos? Porque a fisiologia do rato, ele consegue ser um pouco semelhante a, por exemplo, a nossa fisiologia. Entende? Então, os sistemas, a gente consegue analisar, né? Porque quando a gente vai fazer um teste, por exemplo, né, num rato, ele vai ter lá, né, o sistema respiratório, o sistema digestório. Então, a gente atua para ver como é que o fármaco, né, a substância química, ou então aquela substância, ela vai reagir ali no rato, né? Então, existe, né, uma semelhança, dependendo do que a gente vai tratar, que é muito parecida com a nossa. Então, por isso que a gente utiliza coelho, né, rato, justamente para esse propósito, assim como animais maiores, como, por exemplo, vacas em outras situações, cabras, bodes. Então, dependendo do sistema fisiológico, da atuação do propósito que a gente quer atingir com aquela substância, com aquele fármaco, ali naquela espécie, se for semelhante à nossa, nos serve como, né, no caso, nos serve como objeto de estudo, né? Para o que a gente está querendo, para o propósito que a gente está querendo atingir. Ana Cunha, como você faz para despertar o interesse dos alunos nas suas aulas? Olha... Qual o método que você... Cada dia mais desafiador, mas não impossível, a gente está aqui para isso. É sempre contextualizar aquele interesse, né, aquele assunto, na verdade, com algo do cotidiano do aluno. Quanto mais próximo que você chega do cotidiano do aluno, mais vai ter interesse. Mais eles vão se interessar. Quanto mais próximo da sua realidade, Quanto mais próximo da realidade, mais vai interessar. E também eu ainda arrisco dizer que o professor ele tem que ser um bom contador de histórias, porque alunos adoram escutar histórias. Perfeito. Por exemplo, um assunto que
Pronto, um assunto que eu falo muito, inclusive falei essa semana, foi sobre a historinha, né, das grandes navegações, antigamente, né, e o escorbuto, né? Então, a forma que eles fixam muito bem, né? Por exemplo, pronto, você já assistiu Piratas do Caribe? Sim. Pronto, então você conhece os piratas, até mesmo que não seja. Mas qual a visão que a gente tem, por exemplo, de piratas? Como é que é a aparência dele, física? Sempre não tem uma mão, Aham. né? Tá sempre com um papagaio, Ah, uma perna de pau, aham. né? Aí como é que é a aparência A mesmo? aparência é que ele... Ele é sujo, ele é limpo? Como é que ele Sujo. é? Sujo. Sujo. Como é que é a boca Barbudo. dele? Como é que é a boca dele? Como é que são os dentes dele? horríveis, né? Horrível, preto, né? Sem bem dente, escuro, escuro, aquele negócio bem descabelado. Pronto. Por que isso acontece? A gente associa... Se você vê, todos os piratas, eles são representados da mesma forma, né? A maioria sem dente, sem com a boca escura, porque aquilo ali é uma alusão ao escorbuto, né? Da época. Aquilo ali é falta de vitamina C. Né? As pessoas quando... Por exemplo, a gente tinha as grandes navegações antigamente, e o que acontecia? Como a vitamina C ela é muito encontrada nas frutas cítricas, nas primeiras semanas essas frutas apodreciam, né? Esses alimentos apodreciam. E aí eles passavam meses no mar. Aí, ou seja, não consumiam vitamina C. E falta de vitamina C dá o escorbuto, né? Escorbuto. Escorbuto, que dá fraqueza. E a todas aquelas características que a gente vê. Inclusive, as pessoas morriam. Muitos navegadores, piratas, mercantilistas, eles morriam devido justamente ao escorbuto, né? Aí tem a historinha de que esses navegadores piratas, né? Eles chegavam em uma ilha, né? Nessa ilha tinham os nativos. E os nativos sabiam que a frutinha, ela curava o escorbuto, mesmo sem saber que era o escorbuto. Entendeu? Eles pensavam que estavam acometidos por uma maldição, que estava todo mundo morrendo, eles estavam com aquelas aparências horríveis, causando toda aquela deformidade. Causa deformidade na gengiva, tudo. Aí o que acontece? Eles chegaram lá e eles começaram a consumir essas frutinhas. Né? Os nativos deram essas frutinhas. Com o passar do tempo, eles foram se curando. Resultado, eles mataram todos os nativos, pegaram todas as frutinhas, colocaram no navio e foram embora. Aí todo mundo, tá vendo, professora, que não dá pra ajudar nenhum lascado. Eu disse, calma. Não vamos entrar no contexto social, tem casos e casos. Aí, quando você conta uma historinha dessa, por exemplo, prende totalmente atenção. Sim, claro. Os meninos, são ganchos, né? Hoje em dia a gente fala muito em gancho, né? Pra gente puxar atenção em vídeo. Sim. O professor, ele precisa ter gancho. Hoje em dia também, para poder engajar um assunto com os alunos hoje em dia. Prender a atenção do aluno. E total. Mas isso daí veio... O que é fácil? Não é fácil não, difícil. Mas isso aí veio do teu DNA? Teve também uma ajudinha lá atrás, daquela professora que você se espelhou nela. Ela também fazia isso? Ela dava esses ganchos também? Olha, na verdade... Que você acha até do teu jeito parecido com ela, tal, quando... Na verdade, quando eu vim aprender muito sobre essa questão de como ensinar, também em contexto religioso. E na frente do espelho também você falava? Também. Em contexto religioso eu dava muita... Eu precisava engajar o assunto religioso, por exemplo, à medida que eu ia explicar. Então, eu contava muita história bíblica, ou então contava muita coisa. Você é muito religiosa? Sou sim. Sou cristã, extremamente religiosa. Então... Católica? Não, eu sou cristã, evangélica, isso. Tá. Então, o que acontece? Eu puxava muito esse gancho, né, religioso para poder ensinar. Então, eu gostava de contar historinhas para chegar num propósito. Então, isso também foi chegando na parte de biologia. Então, tem coisas que dá para você colocar uma historinha, tem outras coisas que não dá para você colocar historinha. Também depende de como o aluno ele está te acompanhando, entende? Porque, por exemplo, vai depender muito da tua sala de aula, o que você tem ali disponível, entende? Como assim disponível? Tem alunos que você consegue, tem turmas que você consegue se aprofundar bem no assunto. Então, a gente entra num contexto mais técnico, mais aprofundado, você consegue, né, dar uma coisa mais, né, você consegue, né? Você sabe o quanto você vai poder se aprofundar. Mas, por exemplo, já tem salas de aula, né, alunos, que você não consegue, né? Você tem que contar a historinha, você tem que dar o exemplo, sim, você tem que... De uma maneira mais lúdica, né? De uma maneira mais lúdica, tá entendendo? E aí você vai conseguindo levar, né? Sim. E também vamos cair entre nós que a gente precisa de uma reformulação, né, nas avaliações dos alunos. Porque, por exemplo, tem assuntos dentro da biologia que a gente pode dizer que
que eu posso comparar com a fórmula de Bhaskara. Tipo, você não vai utilizar, entende? Então, por exemplo, o assunto que eu quero TI, é a área de tecnologia. Ai, só que em biologia tu tem que estudar todas as etapas do ciclo de Krebs. Que danado é isso? Eu vou usar isso. O que é isso? Eu vou usar isso. Eu disse, não, você só vai usar isso para a prova. Logicamente que tem muitos conhecimentos dentro da área de biologia que você vai utilizar para o dia a dia. Mas a nível de cobrança, nas avaliações, tem coisas que é Bhaskara, entende? Dentro da biologia. E aí, como é que tu explica? Ciclo de Krebs contando uma historinha. Aí você tem que fazer toda uma dinâmica, né? Explicar o que ele vai precisar da prova, aquilo que ele não vai para fazer a prova. Quando a gente tem, né, um aluno que ele acompanha menos, né, o conteúdo, tem uma dificuldade maior para acompanhar o conteúdo. Então, a gente tem que fazer todo um rodeio para poder chegar ali naquele propósito. Durante as tuas aulas, você consegue ver algum aluno que você faz assim, esse ou essa vai ser a futura Ana Cunha? Ana Cunha. É assim, leva jeito para lecionar, para passar. Sempre. Tu identifica? Professor, a gente identifica tudo em sala de aula. Logo, A né? gente sabe quem tem uma facilidade em comunicação, a gente sabe quem tem uma facilidade na nossa disciplina, a gente sabe quem se manter, né, ali e vai conseguir passar na Universidade Federal. A gente tem uma facilidade enorme de identificar isso. Né? O aluno que ele, por exemplo, a gente consegue identificar, tem uma série de características, mas dentre dela, curiosidade, o respeito, a gente costuma dizer muito, né? Esse respeito ele é muito importante porque um aluno que ele não respeita o professor, ele, logicamente, ele não tem admiração tanto pela área educacional, né? Porque nós somos agentes educadores, né? Sim. Então, a gente pelo menos uma visão minha, isso aqui é bem particular meu. Então, um aluno que ele não respeita o professor, ele não tem respeito pela própria educação. Sim. Entende? Então, começa pelo próprio respeito do aluno. A gente já consegue identificar um aluno que tem um alto potencial a partir desse momento, né? Pelo menos para a área educacional. Entende? Então, aquele que quer lecionar posteriormente, ele mostra essa admiração. Por exemplo, tem uma aluna chamada Júlia Letícia, que eu tive o prazer, né? Não somente ela, eu tive outros também, Sim, que fazem ciências biológicas, mas ela me marcou. Porque ela era uma aluna, ela era uma aluna que eu adorava muito, ela gostava muito de Júlia. E eu estava com ela desde o primeiro ano. E aí ela sempre foi esforçada, dedicada, ela sempre foi muito proativa. Até que chegou no terceiro ano, ela disse, eu não estou fazendo ciências biológicas por sua causa. Entrou na rural, né? Está seguindo o mesmo caminho. De vez em quando ela manda uma foto com uma professora minha. Disse, olha, eu fui aluna de Ana Cunha, os professores sabem que eu sou. Isso não tem preço, né, Ana? Não tem preço, é muito bonito. E aí hoje a gente sente, né, que a gente deixou essa sementezinha. E veja, a área de ciências biológicas já poucas pessoas que querem, ainda mais a licenciatura. Então, quando você leva um aluno para licenciatura por sua causa, você tô no caminho certo. Exatamente. Então, tô indo bem. Ô, Tem Ana, essa satisfação. o que diferencia a nova geração de professores das gerações anteriores? São esses desafios. Ou já é mais desafiante, A né? gente tem um desafio. Então, Na questão de atenção, né? então, existe uma diferença que ela é muito clara, Respeitos né? também. Eu acho que antigamente era mais, né? A gente tinha, mas o que acontece? A sala de aula mudou, só que o sistema que nos prepara para isso ainda é o mesmo. E aí o que acontece? Antigamente o professor se formava, entrava numa sala de aula, sabia o que eles iam encontrar. Hoje em dia, porque eles já eram formados por aquilo, e até então existia uma eficiência para isso, sabe? Existia uma não totalmente, mas uma isometria que chegava perto. Entende? Hoje em dia é muito desproporcional. Entende? Então, o professor ele chega na sala de aula no primeiro dia querendo ensinar o que ele aprendeu, chega lá totalmente frustrado. Ninguém olha para sua cara mais. O aluno não olha para você. Entende? Você está dando aula para 2, 3, que logicamente a gente sempre teve, né? Turmas assim, né? Adolescente, criança, nunca deixa de ser a mesma coisa. Mas antigamente os desafios eram outros.
Entende? Sempre foi desafiador? Sempre foi. Sempre a educação, o interesse do aluno sempre foi desafiador? Sempre foi. Mas hoje em dia, a gente tem muito mais distrações. Com certeza. A gente tem Eu muitos acho que outros era contextos, além da desvalorização. Que, inclusive, essa desvalorização, ela não é, né? Ela não é um acaso. Já Certo. dizia Darcy Ribeiro, né? É um projeto, né? O descaso educacional, ele é um projeto, mas é um projeto que deu tão certo que a gente nem percebeu que é um projeto, né? Porque pessoas que não são críticas, né? Porque a educação, ela gera criticidade. Você se pergunta do porquê das coisas, você começa a pensar, né? Só que é justamente isso que, né, lá em cima não quer, que aqui embaixo pense, né? E a gente continue sendo levado. E é por isso que a educação, né? A gente tem um dos motivos pelo qual a educação ela não é tão priorizada, tão valorizada. Quando é que a gente vê, né? Por exemplo, saindo em anúncios aí, né? Por exemplo, as Olimpíadas que tem pelo Brasil. As Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas de Biologia, de Ciências, as Olimpíadas de Química. Quando a gente vê essa divulgação? Né? Quando, por exemplo, quando a gente tem aí alunos em primeiro... Qual é a divulgação que se faz disso? Você vê, às vezes, em um lugar, eu não sei, uma revista perdida. Mas qual é o enfoque que se dá nisso? Mas Tá isso está entendendo? muito enraizado de muito tempo atrás do sistema, vamos falar claramente, da política, né? A gente não tem os gestores, né, o judiciário que mergulha de cabeça na questão da educação. Exato. Não é prioridade Não, deles. não é prioridade. Nunca foi. Exato, não é prioridade porque é muito bacana se manter ali onde eles estão, né? Então, para eles se manterem, para existir, né, essa sustentação ali, eles não podem ter pessoas que questionem o que eles estão fazendo, o porquê eles estão fazendo, né? Aí, por exemplo, tem muitos indivíduos que falam sobre, eu não gosto de falar de política, eu não, já vem tu falando. Mas é uma coisa extremamente importante, porque influenciam totalmente a gente. Influenciam 100%. Né? Então, isso vem justamente dessa construção que está sendo feita. Né? Então, esse desafio que hoje em dia o professor ele encontra em sala de aula, além das inúmeras outras situações, por exemplo, né, como a gente tinha falado, não as descobertas, mas a gente poder entender hoje as neurodivergências, né, alunos TDAHs, hiperativos, né, os que possuem o aspecto autista, né, que antigamente a gente não sabia, hoje a gente entende, isso já melhora muito. Mas melhora em que aspecto? Melhora no aspecto de que a gente tem conhecimento, mas, por exemplo, na universidade a gente não aprende a lidar com aluno TDAH. Como é que a gente inclui o aluno de espectro, né, autista ou TEA dentro daquela sala de aula? Como é que a gente se preparou para isso? Entendeu? Hoje a gente já tem o conhecimento. Como é que a gente faz isso na prática em sala de aula? Porque, por exemplo, eu tenho sala de aula, a gente claramente, né, tem uns alunos atípicos, mas eu tenho os alunos típicos. Aí você fica... É conversa, inclusive, de sala de professor. Aí como é que você vai... Meu Deus, eu não tenho tempo. A gente tem 50 minutos, aula 3 vezes por dia, um assunto gigantesco. Como é que a gente faz para a gente fazer essa nuance tal? Recentemente, por exemplo, tinha uma menina no colégio onde eu trabalho que ela, né, ela é uma aluna atípica e ela é uma aluna claramente atípica, tanto que ela tem acompanhamento em sala de aula, né, de uma pessoa que a acompanha. E aí, o que acontece? Eu disse, cara, tava dando genética. Só que ela tem um acompanhamento, ela tem um entendimento que, pelo que eu não me engano, é uma aluna de 6º ano. Ela tá né, tá numa série mais avançada, mas ela tem um acompanhamento de, parece que é 4º ano, 4º ou 5º ano. Eu sei que nessa história, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu ajudo ela? Como é que eu ajudo o Bia? Aí, na minha, eu disse, já sei. Porque eu tentava explicar para ela de uma forma, até falava bem simples, mas ela não acompanha. É tanto que a própria menina, né, que dá esse suporte para ela disse para mim, Ana, veja bem, ela não tá conseguindo, e ela tá perdendo muito interesse, porque ela não tá conseguindo entender, porque os assuntos estão ficando mais difíceis. É consequência, né? Vai avançando. Claro. A série, o assunto vai ficando mais difícil. Aí eu disse, ela tá perdendo até o interesse, tô muito preocupada. Eu disse, já sei, vai ter a prova dela. Eu vou fazer o seguinte, vou criar para ela uma revisão totalmente focada na idade mental que ela tem. Aí eu,
tirei, né, uma tarde, um momento, fiz lá, criei todo o contexto, fiz exemplos, coloquei desenho, coloquei uma atividade para ligar, para pintar, tudo que tinha direito. Resultado, né, na prova que eu fiz, adaptada, a menina tirou 10. Olha, que Graças a legal. Deus. E ela entendeu o assunto. Ana, ela entendeu, muito obrigada, a família agradeceu. Então, veja, a gente aprende, né, as adaptações, mas como é que a gente vai, né, na hora de explicar o assunto ali para a turma, como é que a gente vai deixar no nível dos alunos Sim. lá e deixar no nível do aluno atípico? É um desafio É um enorme. desafio. Então, veja, a gente não está preparado para isso. Então, veja, tem várias situações em sala de aula que o professor ele não está sendo preparado aqui na universidade, nas universidades, entende? Entendo. Então, essa questão dessa desvalorização, dessa questão da falta de atenção, essa questão das IAs é o que mais pega, né? Porque aluno hoje em dia não quer saber, não vai pesquisar como é que Nada. chega assim na resposta. O aluno vai pesquisar a resposta, É. né? Então, pega ali a E é um resposta. desafio para vocês Desafio. identificar isso aí, né? Esses trabalhos, né? Recentemente, né? Saiu numa... foi num noticiário, né? Que o professor, ele fez uma... É um professor universitário, ele criou um questionário, isso no Word, né? Enviou para os meninos para eles responderem. Só que os meninos copiaram, né? O que estava sendo escrito, colocou no chat GPT, numa IA, e aí gerou uma resposta. Só que no meio da pergunta, o professor, ele colocou em texto branco, ou seja, invisível para quem estava olhando, que o texto que queria que inserisse no texto parece que era alguma coisa sobre melancia. Se coloque aqui no meio desse texto algo sobre melancia, totalmente desconexo com o texto. Então, veja, a galera copiou, colou, gerou resposta com o contexto de uma melancia. Eu acredito Sim. que tenha sido isso, pelo que eu não me engane. Não leu E entregou. entregou. Resultado, parece que foram 52 alunos, ou foi 53, com uma redação com melancia no meio que não tinha nada a ver. E 3 parece que não tinha... Veja, 52 alunos que não leram uma atividade que enviaram Absurdo. Né? na universidade. Isso é uma gravidade. Quando a gente para analisar, isso é uma gravidade. Porque, gente, isso são são os profissionais da gente. Do amanhã, cara. São os profissionais da sociedade. Ali tem um arquiteto, ali pode ter um engenheiro, ali tem um Absurdo. médico. Entende? Ali tem um médico, vai lidar com vida, ali tem um enfermeiro, entende? Então, o professor está passando atividade e ela não está nem lendo mais. Então, isso é uma dificuldade gigantesca que a gente tem, né? Ana, a gente poderia passar mais umas 2 horas aqui batendo papo Concordo, contigo, facilmente. né? Para a gente chegar aqui na reta final, se você pudesse ensinar apenas uma lição de biologia, né? Para que as pessoas levassem esse ensinamento para a vida toda, qual seria essa Adaptação. De Charles Darwin. adaptação? Adaptação. Aquela coisa, né? Tudo hoje na nossa vida depende da nossa adaptação no meio em que a gente vive, né? Assim como não, né, foi proposto por Charles Darwin, o hábito ele sobrevive. Quando aí a gente tira um pouquinho da evolução biológica e a gente traz essa adaptação para a vida, né? Então, hoje em dia, todas as pessoas precisam se adaptar à situação em que vivem, né? Devem se adaptar por exemplo, aos modelos educacionais de hoje em dia. Então, veja, aquele que não busca se adaptar, ele fica para trás, principalmente no campo educacional. Quem não está disposto a aprender, a se reciclar, a ir atrás, ele costuma ficar para trás. Né? Então, se ele não vai atrás, ele fica para trás. E a gente tem um problema disso, porque, por exemplo, eu já tive contato com alguns professores que, por exemplo, não, porque IA, não sei o quê, não serve para nada. Serve, minha gente. Não, porque celular estraga, mas serve também. Veja, você não consegue mais ficar sem celular. Quem é a pessoa que consegue ficar sem celular? Ou seja, o aluno também não vai conseguir ficar sem celular, não. Ele é um ser humano igual. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa olhar de uma forma diferente, porque essas coisas não serão mais retiradas, mas tem gente que se recusa a olhar para frente e quer olhar ainda para aquele modelo educacional que a gente tinha antigamente. Não vai mais rolar. Exato. Não vai mais rolar. Entende? Então, se até mesmo no contexto emocional, acho que essa palavra adaptação ela é muito importante. Poxa, eu não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, sofri uma grande perda na minha vida. Se adapte.
né? Cria essa resiliência. Eu acho que tanto a adaptação, né, ao meio em que a gente vive, quanto também a resiliência são de extrema importância. Para professor, resiliência. Adaptação e resiliência. Porque um professor que, por exemplo, leva um contexto, né, que aconteceu ali em sala de aula, um contexto difícil, e não consegue ressignificar, não consegue voltar ao seu estado normal, ao seu estado natural em seguida, ele vai ter problema emocional, ele vai ter problema psicológico, pode desenvolver um burnout, pode desenvolver uma depressão. Isso é a maior parte do que acontece hoje. É justamente contextos que acontecem em sala de aula que a gente leva para a vida pessoal. Então, por exemplo, eu tenho muito isso desde o começo. Saio de uma sala de aula, acabou. Saio da sala de aula, pronto. O que aconteceu ali ficou ali. Fora é outra história. Vou para outra turma agora, É tanto que, às vezes, tem aluno, por exemplo, que acontece alguma situação, assim, sabe? De desentendimento, sei lá, não estava no dia bom, acabou descontando aquilo em alguém, gerou um transtorno ali na sala. Vamos dizer, dá um exemplo, tá? Sim. O que acontece? Nós, professores, temos que ter consciência de que ali a gente está lidando com criança, adolescente. Eu acho que isso se estabeleceu muito na minha mente, né? Olha, aqui eu sou adulta, então eu tenho que me comportar como adulto. E aqui eu tenho as crianças, né? São as crianças, adolescentes. Então, veja, quando eu levo essa situação, eu vou ficar com raiva de uma criatura que não tem nem o córtex pré-frontal ainda formado. Não tem sentido, tu tá entendendo? Eu não vou ficar levando raiva de aluno nenhum. É tanto que eu saio da sala, na verdade, eu discuto, na mesma hora eu já tô falando com ele. Eu disse, você se oriente, viu? Da próxima vez eu levo você pra diretoria. Você vai ser o pai e você vai ver. Com todos são assim, eu não fico com raiva de ninguém. Então, veja, você tem que entender que ali é criança e acabou, o adulto é você que tem que resolver e pronto, sai da sala, tá tudo certo. Entendeu? Tanto que não tem aluno que eu não goste. Todos os alunos eu gosto deles. A dos problemáticos até os mais tranquilos, eu gosto de todos, porque eu entendo a minha posição em sala de aula. Eu sei que é diferente. Eu já vi muito mais coisas. Já passei da universidade, eles estão ali ainda no bercinho, Sim. que é uma escola. Então, veja, é resiliência, é adaptação, é consciência. Se eu pudesse passar essa visão aos outros professores, até mesmo para questão, né, de desenvolver essa... Logicamente que é contextos diferentes, né? A gente tem contextos mais agressivos em salas de aula, por exemplo, né? Alunos, né, em contextos de vida muito difíceis, mas em relação à problemática, professor que acaba discutindo com o aluno, aí sai, fica com raiva, que não sei o que. Meu amor, é uma criança, não se troque, não. A gente sabe, é difícil. Bota para a secretaria, diz que está dando trabalho, depois, tá entendendo? Resolve aí o que tem de se resolver e faz o teu papel, que é dar aula, é você engajar o aluno, é buscar o interesse daqueles que querem, não é isso? Então, essa é a principal forma como eu vejo hoje. E para todas as pessoas, adaptação, né? Adaptação, principalmente nesse contexto, né? Em contexto emocional, tá passando por uma dificuldade, adapte-se ao que você tem. Eu sempre digo, né? O que é que eu tenho em mãos e o que é que eu posso fazer em mãos? Eu não posso contar com o que eu não tenho. Eu só posso contar com o que eu tenho. O que é que eu tenho? Juventude, eu tenho saúde, eu tenho uma casa, eu tenho família. Eu me adapto àquilo e eu começo a agir de acordo com aquilo que eu tenho. Perfeito. Certo? E a gente vai trazendo a resiliência junto a isso. Aconteceu um problema agora de manhã, não tem problema. Problemas acontecem, tá aí pra cá. Só existe cadeira porque alguém viu o problema e tá em pé. Não é isso? Então, a gente tem uma cadeira porque alguém viu o problema e a gente está em pé. Então, veja, problemas, eles modificam o mundo, né? Sim. Então, são os problemas que vão, né? A gente vai avançando de acordo com os problemas que a gente vai tendo. Da mesma coisa, a sabedoria. A gente vai tendo sabedoria mediante o que a gente vai vivendo. Isso conta muito mais das nossas dificuldades. Então, isso é uma coisa que eu gosto sempre de levar para mim e sempre gosto de repassar também esse conhecimento. E é assim que você finaliza seus aulões também, né? Sempre. Aninha, foi bom demais te conhecer. Igualmente. Espero você outras vezes aqui no nosso podcast, tá? Espero que vocês tenham curtido aí essa aula que a gente teve aqui, de escorpiões até resiliência. Esse foi o nosso podcast. Gostou? Foi legal? Foi maravilhoso. Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Um beijo, fiquem todos com Deus e até lá.
Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Líder Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Líder Telecom. Líder, grandes conexões. Acontece